Olá, amadas, olá, amados, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é Lucas de França. Vou trazer a vocês essa devocional com o tema cobiça. O texto base, irmãos, se encontra lá em Jó 31:1, que fala assim: Eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe de tudo que eu faço. Ele vê cada passo que eu dou. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa e Ele ficará convencido de que sou inocente. Irmãos, Jó aqui fala de... Jó aqui, ele fala, mas ele se defendendo. Ele está se defendendo de acusações, dizendo que ele não pecou, que ele não cobiçou. E a cobiça é o que a gente vai tratar hoje aqui, que vamos falar. Vamos falar da cobiça de Davi. E vamos fazer vocês pensar um pouquinho de onde vem sua cobiça. Se primeiramente você é uma pessoa que tem cobiça, que isso é uma coisa muito ruim, muito mal. E vamos tratar isso aqui agora. Primeiramente, a gente tem que entender o que é a cobiça. Cobiça é um desejo ardente. Guarda essa palavra, ardente. É um desejo forte de possuir ou conseguir alguma coisa, né? Então, aqui o que a gente tem é que a cobiça é quando você quer muito algo e almeja isso, quer demais isso e não tem outra saída. A saída é você conseguir aquilo que você cobiça, que você almeja, né? E isso a gente trazendo para coisas carnais se torna ruim, se torna uma coisa que só vai levar ao fundo do poço, né? E trazendo para a EBD, para o tema da EBD, a gente vai falar de Davi, né? Peço que os irmãos abram sua Bíblia lá em 2 Samuel 11:1. Tá? E a gente vai ler do 1 até o 18. 2 Samuel 11, do 1 ao 18. E a gente vai ver que que Davi cobiçou uma mulher casada e ele teve que tramar um plano para ficar com essa mulher, para ter essa mulher para ele. Vamos aqui ler. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em casa, ficou em Jerusalém. Aqui a gente vê um erro de Davi, que na época, quando se tinha a guerra, aqui a guerra era com os filhos de Amon, o rei ia para a guerra, mas Davi não. Davi resolveu ficar na sua zona de conforto, ficar em casa. E é aí, na zona de conforto, em casa, que aparece a tentação para Davi. Vamos lá. 2. Aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, ou seja, se levantou de sua cama, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, ela estava se lavando. Esta mulher era muito formosa à vista, ou seja, era muito bonita. Ela era uma mulher que chamava atenção, né? E por Davi estar na sua zona de conforto, por Davi estar no lugar errado, na hora errada, que o lugar certo que onde Davi deveria se encontrar era na guerra, ele cobiçou aqui
Betseba, que é a mulher, né? Vamos para o 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então, Davi perguntou se era Betseba, quem era aquela mulher. E disseram que era Betseba, a filha de Eliã e a mulher de Urias. Ou seja, Betseba era casada com Urias. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. Então Davi pediu para trazer ela para ele. E entrando ela, ele se deitou com ela, e ela já tinha se purificado da sua imundície, ou seja, ela já tinha deixado de menstruar. Ela estava menstruada e a menstruação dela acabou. Porque ele fala que imundície hoje em dia pode parecer um termo forte, né? Um termo até fora, né, de nossos pensamentos para a atualidade. Mas na época, a mulher, quando menstruava, ela era escanteada, ela era esquecida, porque estava sangrando e tal, e ali os homens não queriam ela por perto, a mulher menstruada por perto. E então voltou ela para sua casa. Depois de se deitar com Davi, ela voltou para casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou, né? Então, depois de se deitar com Davi, aqui passa um tempo, né? Porque a história aqui na Bíblia está bem resumida, mas aqui se passa um tempo, e ela chega em Davi dizendo que está pejada, né? Então ela diz que está grávida. O pejo quer dizer vergonha. Está lá em Salmos 35, 26. Davi mesmo vai falar disso. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada. E ela fala, ela envergonhada, que é uma... Ela diz, em vez de ela dizer estou grávida, ela diz estou pejada. Estou pejada, porque ela é uma gravidez errada e ela se sentiu envergonhada ali. Então enviou Davi a Joabe. Estamos no versículo 6. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Joabe era um braço direito, era o braço direito de Davi, ele era o chefe ali da guerra. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como comia a guerra. Então Davi, ele iniciou uma conversa ali com Urias, perguntando como estava Joabe, como estava a guerra, como estavam os soldados, né? Davi queria ali enrolar Urias. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele a iguaria do rei. Ou seja, Davi mandou Urias ir para casa, né, para ele não houve para ele se deitar com Betseba, né? E logo atrás, quando Urias saiu dali do recinto onde estava com Davi mandou iguarias, mandou presente para Urias, né? Querendo ali enrolar, foi a primeira tentativa de Davi, né, para tentar enrolar Urias, né? Enfim, essas iguarias seriam o quê? Seriam carne, vinho, né? Enfim. Aqui no 9. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Então aqui a gente vê no versículo 9 a fidelidade de Urias, primeiramente com Deus, segundamente com o rei e terceiramente com a nação. Urias foi um homem fiel ao rei dele, mesmo o rei dele engravidando a sua esposa, né? Até então Urias não sabia. E aqui no versículo 10 nós vemos: e o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Davi perguntou por que Urias não foi para casa.
No 11. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas. E Joabe, meu senhor, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então Urias ali estava protegendo o rei, né? Estava protegendo o seu reino. Ele foi fiel. Em 12. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia seguinte. 13. E Davi convidou, e comeu, e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu assim a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Ou seja, aqui Davi ter uma segunda tentativa ali de enrolar Urias, né? Ele convidou Urias para beber, para comer com ele. Ele embebedou Urias e depois à tarde mandou Urias embora. Urias, em vez de ir para casa, não, se deitou junto com os servos do rei, porque Urias, querendo ou não, era servo do rei, né? E ele ali continuando com sua fidelidade ao rei Davi. Em 14. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mãos de Urias. Ou seja, Davi ali escreveu uma carta a Joabe e mandou Urias entregar a Joabe. Essa seria a terceira tentativa de Davi, tá? Ali de se livrar de Urias ou de enrolar Urias. Vamos lá. No 15. E escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Ou seja, Davi mandou botar Urias na infantaria, no grupo de frente ali na guerra, né? Para que Urias viesse a ser ferido e a morresse, ou seja, ia morrer. Ou seja, Davi mandou, né, Joabe botar Urias na infantaria do grupo, né, do exército, e disse que deixasse ele lá com a infantaria e se retirasse dali para que ele ficasse sozinho, fosse ferido e morresse. Ou seja, aqui a gente vê a covardia de Davi. Davi foi um covarde. 16. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Então Joabe botou Urias ali no melhor canto, né, no melhor pelotão, né, para combater para guerra. E ele botou Urias lá e se retirou, como Davi mandou. Aqui Joeleno 17. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Ou seja, o desejo de Davi foi consumado, que era se livrar de Urias, né? Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E aqui eu pergunto a vocês: será que foi um sucesso a peleja de Davi? Pergunto novamente: será que foi um sucesso a peleja de Davi aqui? A gente vai ver nos próximos episódios. Acompanha aí os próximos episódios da Devocional, tá? E para terminar aqui, onde é que Jesus fala de cobiça na Bíblia? Lá em 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ou seja, a sua cobiça, aqui a gente pode ver que a cobiça de Davi foi a mulher, né? Foi Betseba. E qual a sua cobiça? Qual o seu o seu foco além do reino de Deus, que ele afasta de Deus? Pense, não
não crie tentativas de alimentar sua cobiça ou de justificar o seu erro, feito Davi fez aqui. Cola em Deus, cola no Pai, que vai dar certo. E vamos lutar contra a carne, que a cobiça vem da carne e não do Pai. Agradeço pela oportunidade de trazer aqui a devocional. Fico feliz e quem sabe futuramente não gravo mais outro episódio. Fique com Deus. Tchau, tchau.